pouco mais sobre o mercado de atuação das costureiras e quer saber quais são as possibilidades que você tem nesse nicho? Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje é um vídeo que eu tive que separar uma colinha aqui porque tem muita coisa, tem muita área de atuação dentro do nicho da costura, tá bom? Então, primeira coisa, eu quero falar um pouco sobre o nicho. O nicho da costura, ele pode parecer que ele é um nicho simples ou um nicho básico, que ele não tem tanto potencial, mas tem, gente. O nicho da costura tem potencial sim. Eu acredito que conforme o tempo vai passando e que com o meu objetivo principal tá falando mais sobre costura, tá espalhando esse conhecimento sobre a costura, com o objetivo de fazer ela crescer. Porque eu realmente acredito que a costura, ela deveria ter uma formação acadêmica para você ser costureira, como profissão mesmo oficial, tá? Porque hoje as costureiras é coisa do tipo assim, a mãe aprendeu com a avó e a filha aprendeu com a mãe, sabe? Uma coisa que é passada de geração para geração. E houve um tempo que a costura ela era específica. A pessoa ela tinha que nascer nesse nicho, nessa família, no meio da família de alguma costureira, para conseguir entrar nesse meio, nesse mercado. Hoje em dia, qualquer pessoa pode aprender a costurar. Por exemplo, a minha mãe ela não é costureira, mas eu sou. Então, tudo isso, eu acho que com o passar do tempo a gente vai mudando um pouco e a gente vai conseguir fazer com que a costura ela cresça mais, que ela ganhe mais atenção, porque ela realmente merece, é um nicho muito importante. E também tem às vezes tem uma desvalorização da costureira por comparar ela com um robô, enfim, e não dá pra comparar. E eu separei então uma colinha, porque são muitas possibilidades e pode ser até que eu esteja esquecendo alguma coisa, tá bom? Então vou pegar aqui. A primeira área de atuação é o sob medida. O que é o sob medida? A costureira sob medida, que provavelmente é a mais comum de todas e é a que deu início a tudo, né? A costureira sob medida é aquela pessoa, como o próprio nome diz, ela vai tirar as suas medidas e vai fazer uma roupa específica para você, tá? Então, vamos fazer uma separação. Tem a costura, que é da produção, que trabalha com molde e trabalha com grade. Então, esses moldes, eles são um estudo dentro do geral para vestir o máximo de pessoas possíveis. Só que algumas pessoas não conseguem encaixar nesse padrão porque é muito difícil você colocar todo mundo numa mesma caixinha. Mas existe o sob medida. O sob medida ele vai te tratar único, né? Vai te tratar como um indivíduo específico. Então, imagine o seguinte: você vai no meu ateliê, eu vou tirar as suas medidas. Não importa que eu tenha uma tabela de medidas e não importa que eu tenha um molde de uma peça. O que importa é eu pegar as suas medidas, porque eu vou fazer uma roupa para vestir o seu corpo. Então, essa é a preocupação da costureira sob medida. E também todo esse trabalho, pensando na produção ou pensando também nesse volume de roupa, o personalizado ele faz com que você tenha roupas exclusivas, onde você consiga cobrar um pouco mais pelo seu trabalho, porque é um serviço específico para você. Não é um serviço que eu possa especificar ou cobrar para todo mundo. Eu tenho que trabalhar dentro daquilo que eu fiz para você, tá bom? A segunda categoria de atuação é reparo e ajustes. O que significa isso? Tem muita gente que tem alguma peça em casa que precisa, sabe, trocar o zíper, trocar um bolso, cortar a bainha, sabe, diminuir o tamanho, sabe? Esses ajustes básicos você precisa de uma costureira. E tem costureira que são específicas dessa atuação, tá? Por quê? Porque você fazer uma roupa e você fazer um ajuste não é a mesma coisa, tá? Porque você precisa ter um conhecimento diferenciado para fazer ajuste. É diferente de uma roupa que você começa do zero.
o ajuste você precisa ter o conhecimento de como que você vai fazer aquele ajuste, porque senão você pode estragar a peça. Então, é uma categoria que também tem uma tabela específica de atuação, porque é um serviço que não é mais fácil ou mais simples, não, é um serviço específico, tá bom? Então, exige uma tabela específica. Tem uma área também de atuação chamada customização, tá? Como que é essa área de atuação da customização? Ela é muito comum no carnaval, em alguns eventos específicos. Então, imagine o seguinte, você tem lá uma camiseta X do carnaval passado, do carnaval atual, sei lá, e você quer fazer alguma coisa com aquela camiseta. Você quer cortar, fazer algumas tirinhas. Você pode fazer isso em casa? Pode. Só que também tem uma área de atuação para isso. Tem uma costureira específica para fazer customização. E a customização, ela não é a costureira que faz uma roupa personalizada igual à sua medida. Não. Ela trabalha com o recurso que a cliente traz. Então, imagina, a cliente vai me trazer um vestido, ela vai me trazer um short, ela vai me trazer uma saia, e eu vou trabalhar em cima disso. E em cima também de referências da minha cliente, tá bom? Também tem uma área de atuação chamada e específica para moda íntima, tá bom? Não sei se você já fez alguma lingerie ou algum sutiã, uma calcinha, mas precisa de um conhecimento específico, porque na linha íntima, na moda íntima, você precisa trabalhar com rendas, elásticos, né? Então, são coisas muito delicadas, né? E são coisas também que demandam de um equipamento específico ou pelo menos um conhecimento de costura específico, tá bom? É uma área de atuação também bem grande, é um nicho grande que tem bastante opções, tipo, se você gosta de criar, é uma área que permite bastante você criar. Por quê? Porque tem muita opção de rendas, de strass, de detalhe, de elástico, de várias cores, né? Hoje a gente tem muito recurso. Também tem uma categoria de acessórios, tá? Por quê? Porque tem acessórios, sim, gente, tem acessórios de costura, tem muita coisa de costura. E esses acessórios pode ser bolsa, carteira, pode ser um brinco, dá pra fazer brinco, tá, gente? Pode ser várias coisas. Então, pensa em acessórios específicos. Mas, normalmente, nessa categoria que a costureira trabalha, ela tem uma loja online, ela vende os seus produtos, ela trabalha ali com o produto pronta entrega, tá? Ela não trabalha, pode trabalhar com pedidos, né? Tipo, ela não tem pronta a peça, e aí você faz o pedido para ela. Mas normalmente ela tem um estoquezinho de peças que ela já faz e aí ela costuma vender esse estoque, tá? Uma outra categoria é de artesanato / decoração. Essa categoria ela é mais comum quando a costureira ela compra uma máquina doméstica e ela vai fazer artesanato para ela, tá? Ela vai fazer tudo aquele trabalho em casa. E quando ela faz esse trabalho em casa, ela costuma fazer um estoque, que nem a pessoa que faz acessórios, que nem a costureira que faz acessórios, e ela vai vendendo esse estoque ou ela faz só para ela mesma, ela faz para dar de presente, tá? Então, é uma área possível de atuação. É claro que você pode ser uma costureira completa, tá? Gente, só um lembrete. Você pode ser uma costureira completa, fazer tudo isso e ter conhecimento sobre tudo essas áreas que eu tô falando aqui nesse vídeo, tá? Você não precisa ser específica, a menos que você queira trabalhar, queira criar uma carreira. Por quê? Porque é importante você ter um conhecimento geral? É importante, com certeza. Só que quanto mais você foca, quanto mais você especifica o seu trabalho, quanto mais você estuda, quanto mais você engrandece o seu trabalho, né? Isso vai fazendo você ter um diferencial de mercado, tá? Porque você entende daquilo. Não dá pra você entender. Você pode entender meia boca sobre tudo ou você pode entender 100% de alguma coisa, tá? Então, pensa, é claro que nada impede de você estudar tudo, tá? Só que tem que ter um foco para você ir trabalhando aos poucos, mesmo que seja aos poucos, um pouquinho de cada vez, né? Outra área de atuação são ajustes de festa e ajustes formais. O que são esses ajustes? Tem a categoria de você fazer ajuste, tipo trocar um elástico de cueca, de calcinha,
trocar um zíper. Esses são ajustes básicos. Agora tem os ajustes mais formais. O que são? São aquele ajuste num vestido de festa, um ajuste num terno, tá? Num blazer. Por que você precisa de um conhecimento específico? Porque é como eu falei anteriormente. Se você não tiver um conhecimento daquela peça, você pode estragar aquela peça. E são peças mais caras. São peças que têm um valor maior agregado. Então você não pode simplesmente cortar um vestido, por exemplo, vamos supor que você vai trocar um zíper, simplesmente cortar o tecido e arrancar na marra lá o zíper. Não pode, porque você vai estragar aquela peça. Então tem que pensar em tudo isso. Por isso que é uma área específica. A área de festa, ela é uma área mais que precisa, ela é um pouquinho mais chatinha, porque ela tem muitas coisas específicas necessárias, tá bom? Também tem uma categoria para reparo de couro e de pele, sabe? Porque de material sintético. Para trabalhar com esse tipo de material, você precisa ter alguns equipamentos. Eu já mostrei alguns vídeos aqui no meu canal que para você costurar couro, esse material mais sintético, plástico, né? Você precisa ter, às vezes, um calcador, né? Uma linha específica, porque senão você não vai conseguir costurar direito na máquina, tá? Então é importante pensar nisso também. E o tratamento dessas peças, elas também são peças normalmente mais caras também, e precisa ter um conhecimento sobre o material que você está trabalhando, tá? Em via de regra, a costureira, ela tem uma base de costura. Ela tem que ter afinidade com a costura, com a máquina dela, ela tem que saber as técnicas e saber executar essas técnicas. Essa é a base da costureira. Só que você tem que saber algumas outras coisas. Por exemplo, você tem que ter conhecimento sobre modelagem, pelo menos o básico. Você precisa ter conhecimento sobre tecidos, porque são as suas ferramentas, são a sua matéria-prima com que você está trabalhando. E quem que tem que conhecer? Você. Você é a profissional. Então, aquilo que você trabalha, você tem que conhecer muito bem, tá bom? Continuando, tem bastante coisa ainda, gente. Continuando, tem fantasias, eventos, teatros, enfim. Tem essa categoria que são as pessoas que normalmente... Eu conheço muita costureira no sentido que faz roupa para fazer cosplay, né? O que é? É a pessoa que ela vai fantasiada em algum evento, ela quer uma fantasia para uma festa. Então, essa é uma categoria específica mais ainda. Por quê? Porque você vai ter que ter conhecimentos, é mais ou menos como se fosse uma roupa sob medida, só que você vai ter que ter conhecimento sobre a área. Porque a área de atuação, de fantasias, de teatro, né, ela tem alguns materiais específicos que são utilizados, né? Então, normalmente é um cetim, tem bastante tule, né? Tem muita coisa que são utilizados ali, que precisa ter o conhecimento, tá? E às vezes até o conhecimento sobre o personagem. Porque, por exemplo, vamos supor que eu fosse pedir pra fazer a fantasia do Coringa, é que a fantasia do Coringa é mais fácil, né? Vamos pegar uma mais difícil. Vamos supor que eu fosse numa costureira pedir pra fazer uma fantasia da Ariel, sei lá. Vamos supor. Vou lá numa costureira sob medida. Ela precisa ter o conhecimento sobre esse personagem. É claro que ela pode pesquisar? Ela pode pesquisar e conseguir fazer a fantasia, com certeza. Só que ter o conhecimento da área, entender qual que é o melhor equipamento, conhecer como que precisa ser essa fantasia, tá? Então, normalmente quem faz esse tipo de roupa, esse tipo de apresentação de balé, essas coisas, já tem um conhecimento à parte, tá bom? Também tem a área de educação, tá? A costureira pode trabalhar como professora, né? Ela pode ensinar a costurar. É um pouco do que eu faço aqui no canal, só que eu sou mais criadora de conteúdo, né? Mas pode ter uma professora, por exemplo, quando eu fiz faculdade, teve uma professora específica para a área de costura. Por quê? Porque é uma área importante na moda, a costura. A costura, eu diria que a costura, ela é a base da moda, tá? Então, só que hoje ainda não é, a gente está evoluindo, a gente está trazendo essa consciência e dos papéis importantes, tá bom? Porque
porque a moda não seria nada sem a costureira, nada. Então, ela é a base. Então, imagine o seguinte, você pode oferecer cursos de costura específicos, presenciais, online, então tem essa área de atuação também. Também tem a categoria de uniformes. Como que é a categoria de uniforme? É você prestar o serviço para empresas. É uma categoria mais corporativa, tá? Você pode trabalhar também, tem uma categoria, então antes vou falar da categoria de produção. Você pode ser uma costureira de facção, que é normalmente facção confecção, que é como o pessoal normalmente chama. Você pode trabalhar na indústria da costura, na indústria da moda. Como que é? Você vai ser uma funcionária, como qualquer outra, como as pessoas que já trabalham para outras empresas, só que você tem que ir na produção. E você é uma costureira que produz ali o que a empresa mandar. Essa é uma área de atuação também. Só que você pode oferecer, pode não trabalhar nesse ambiente ali de CLT, né, como um empregado da indústria. Você pode ser à parte, você pode oferecer o seu próprio serviço de uniforme. Como? Você pode ter um ateliê, você pode ter uma empresa, enfim, qualquer coisa, oferecendo serviços para outras empresas. Então, imagine o seguinte, tem as escolas e tem os uniformes das escolas. Sempre tem uma empresa que faz os uniformes da escola. Tem sempre uma empresa que faz os uniformes da empresa, né? Então, tem essas categorias que você pode oferecer também. Lembrando que, para oferecer essa categoria de uniforme, você tem que ter uma estrutura. Você tem que ter todos os recursos. Então, todos os maquinários essenciais para fazer tal uniforme. E assim por diante, tá? Tem que ter tela para fazer a logo, né? Então, esse é um outro conhecimento. Eu posso trazer em algum momento o conhecimento sobre estampas, essas coisas, bordados aqui para você. Só que é uma categoria também que engloba ali. Você pode trabalhar dessa forma, tá? Tem uma categoria também esportiva, tá? E a esportiva, ela não entra dentro dos uniformes, tá? Mesmo sendo uniformes também. Só que a esportiva, ela precisa de materiais, ela é mais específica ainda. Então, imagina o seguinte. Sabe essas camisetas de time que a gente vê aí? Que, na verdade, são muito caras, né? Que tem esse valor agregado. Por quê? Porque para fazer esse tipo de uniforme de time, você precisa ter uma estrutura. Normalmente, esse tecido, ele é impresso, tá? Então, como que é? A empresa tem uma impressora grandona, tá? Uma impressora grandona que ela imprime no tecido, que normalmente é 100% poliéster ou algum desse tipo de categoria, e ela imprime no tecido a estampa que ela quer. E isso fica muito mais fácil. Se você tem um recurso desse, você pode oferecer esse tipo de serviço. Pode oferecer serviço para empresas grandes e times grandes, né? Porque também você vai precisar ter uma bordadeira, porque sempre tem na camiseta de time um bordadinho ali, né? Porque é um diferencial. E também tem as camisetas de uniformes de time, que elas são mais premium, né? Então, ela precisa de mais recursos ainda. Ela tem recortes inteligentes, ela tem detalhes, tá? Muitas vezes é feito em dry fit. Dry fit é um tecidinho super leve, que ele tem uns furinhos assim, então, que é da linha fitness. E também tem a área de atuação da linha fitness. Não é dentro da atuação do esportes, porque é uma categoria mais básica, né? Mais simples de ter. Tem algumas máquinas específicas para malha que você precisa ter, só que não é tão problemático que nem, eu diria, mais complexo, né? Em relação a ter esse material em relação ao esporte, tá bom? Tem a área de atuação... Nossa, gente, esse vídeo vai ficar muito grande. Tem a área de atuação pet. Como que é a área de atuação pet? Você pode oferecer personalizados para cachorro, você pode ter uma marca específica para pets, pode ser isso também. Você pode estar oferecendo peças específicas que você vende para, sei lá, casa de ração, tem consultórios, tem aquelas roupas cirúrgicas, sabe, específicas para da linha pet. Então, tem coleira, tem babadorzinho. Nossa,
essa área pet, ela tá crescendo bastante, porque o pessoal tá, como tudo tá se tornando instagramável, né, que é você tirar foto, que é você registrar tudo. E imagina você tendo uma marca de roupa pet e sempre tá fazendo roupas diferenciadas, uma sainha, um macacão, sabe? Então tem toda a preocupação, porque é um nicho também muito específico, tá? Você tem que conhecer sobre a estrutura. É claro que você pode trabalhar com molde, esse é um ponto, mas você também precisa entender a estrutura dos animais, né, que eles são diferenciados. A forma de fazer uma roupa pet ela é diferente, tá bom? Então, também é uma possibilidade. Se você gosta, tem possibilidade também, tá bom? Tem uma área de atuação que é a restauração de peças antigas. Então, vamos imaginar que você tem uma calça linda, que você gastou muito com ela. Ela é o seu xodó, você ama essa calça. Ela é super de marca, tem bastante detalhe, ela é linda. Só que o que aconteceu? O bolso rasgou, sei lá, alguma coisa assim, ou descosturou uma das costuras laterais. Normalmente, esse tipo de pessoa que faz uma restauração dessa roupa mais antiga, né? É claro que esses exemplos que eu dei aqui são exemplos básicos e muito simples, mas tem exemplos que você pode estar, tipo, que você realmente precise reinventar a peça. Vamos supor que seja uma jaqueta. E essa jaqueta, ela é dupla, ela tem um forro, e esse forro danificou completamente. Então, você precisa levar para uma costureira especializada para ela fazer a troca dessa peça específica. Por quê? Porque é um trabalho que demanda o conhecimento e demanda um tempo também, porque para você trocar todo o forro, tem que saber composição de tecido, tem que saber embutir todas as costuras, porque senão você pode estragar a peça. Então, por que é uma categoria específica? Porque é uma categoria que trabalha com peças no valor mais agregado. Então, tem que ter esse cuidado. Uma outra categoria são capas, almofadas e mais outras coisas aí, né? Normalmente, as costureiras, elas trabalham para algumas empresas que vendem esse tipo de serviço. Ou ela também pode ter uma empresa onde ela venda esse tipo de peça, tá? Então, no geral, você pode, assim, trabalhar como costureira, você pode estar trabalhando como? Para a indústria, então, para as empresas, sendo empregado da empresa, você pode trabalhar também com a empresa, então oferecendo serviço para a empresa, ou você pode oferecer serviço para o consumidor final, que é a pessoa que ela vai usar. Então, são as categorias normalmente que você trabalha. Então, essa parte aqui, ela é uma parte mais simples, né? Mas exige também tem o seu valor agregado, porque dependendo do tecido que você utiliza, ela vai pedir que você cobre um pouquinho mais, né? Tem também uma categoria de peças ou peças para eventos específicos, né? Então, não é todo mundo, não é todas as costureiras que saberia fazer uma peça específica que vai utilizar numa apresentação teatral, sei lá. Por quê? Porque tem roupa que é muito específica. Então, normalmente, essa tem uma categoria. Para eventos especiais, é uma costureira já que tem o conhecimento sobre essas peças mais complexas, tá bom? Tem uma outra categoria que é para bebê, né? Uma roupa infantil também daria, e enxoval. Olha, a indústria da moda, ou a moda infantil, a moda para bebês, ela é uma moda que tem um valor muito agregado, tá? Por quê? Porque tem que ter todo o cuidado, né? O tecido não pode ser qualquer tecido, tá? Tem que ser um tecido que tem um toque, algodão, sabe? Todo esse cuidado para não irritar a pele do bebê, para não irritar a criança. Então, é uma área com muito potencial também, tá? Se você gosta disso, você pode ter tanto a sua marca, ou você pode oferecer serviços para uma loja, você pode ser CLT, né, que tu pode ser empregado da indústria que faz esse tipo de peça, tá bom? Tem uma categoria também que tem, assim, tem as pessoas
que tem alguma necessidade específica, tá? Então, vamos imaginar assim, algumas pessoas que precisam, ela tem condições físicas, então condições especiais, né? Que ela tem alguma deficiência, alguma coisa, e precisa ter uma costureira que tenha a expertise de entender essa área de atuação. Por quê? Porque ela vai entender como que funciona, o que aquela pessoa precisa, sabe? Normalmente roupas assim, elas não podem ser que nem as roupas que a gente utiliza normalmente. Por quê? Porque ela precisa de um velcro aqui, um ganchinho ali, sabe? E essa moda, eu digo que ela é muito importante, porque a moda ela veste todo mundo. Então tem que ter essa preocupação e tem que ter essa costureira com esse conhecimento, tá? Uma outra categoria é patchwork e quilt, tá? Normalmente, o que é patchwork? Você faz aqueles trabalhos com os retalhos, né? Com vários quadradinhos, você começa a desenhar com tecidos, né? E o quilt também é aquele trabalho à mão livre ali, de você estar costurando sem regras nenhuma, de você estar usando a costura como se fosse uma caneta, né? Como se você estivesse desenhando, tá? Tem essa categoria também. Normalmente são pessoas, elas trabalham fazendo coxa, né? Faz uma toalha de mesa. Tem também marcas, eu conheço marcas que fazem roupas de patchwork, que eu acho super, muito legal, porque existe o mercado, ele tem todos esses nichos aqui que eu falei, todas as categorias, sobra muito retalho, tá, gente? O que você vai fazer com o retalho? Você não pode jogar para a natureza. O retalho, ele também é a matéria-prima, tá? Então, ela é um subproduto da matéria-prima. Então, eu tenho tecido aqui e o subproduto dele é o retalho. E o retalho eu não posso jogar fora, tá? É claro que se você tem pouco volume, né? Você não tem função para esse retalho, né? Talvez o que você tenha que entender é como que você consegue, ou você vai fazer essas peças em quilt, em patchwork, ou você vai estar oferecendo seus retalhos, ou vendendo, enfim, tem bastante empresa que vende os retalhos, que você pode estar oferecendo para outra empresa que vai ser fonte, que vai ser uma matéria-prima para ela poder trabalhar, tá? Tem uma outra categoria que é bastante complexas e específicas, que são a categoria de noivas, tá? Para você fazer vestidos de noiva, você tem que ter o conhecimento sobre moda festa, você tem que ter o conhecimento da composição das roupas, da estrutura da roupa, né? Então, são peças que você, por exemplo, eu posso fazer mais ou menos num dia, eu posso fazer 5 a 6 camisetas ou blusa no dia. Um vestido, eu demoro mais dias. Por quê? Porque esse vestido, ele tem forro, ele tem prova, desprova, ajusta, corta, né? Então, tudo normalmente na área da moda, de noivas, tudo que eu faço no forro, eu tenho que fazer também no tecido principal. Então, é duplo trabalho, tá? Também tem todo o conhecimento que precisa ter. É uma área com bastante valorização, porque normalmente a pessoa que ela quer casar, ela já entende que é algo específico, é algo especial e que precisa de um vestido que traduza isso. É um trabalho que precisa ser avaliado e ser valorizado também. E tem a indústria, né? Eu já falei que é o último que eu separei aqui. A indústria, a gente já sabe como que funciona, né? Normalmente, cada costureira faz uma etapa da produção ou várias costureiras fazem uma mesma etapa, tá? Então, por exemplo, a camiseta, eu tenho a camiseta. Então, tem quantas máquinas? Vamos lá, tem overlock, tem a galoneira e tem também reta. Então, como que funciona na produção? Em vez de eu deixar, por exemplo, eu quando vou costurar uma camiseta, o que eu faço? Eu sento, faço a parte do overlock, depois faço a parte da reta, depois eu faço a parte da galoneira. Em vez de eu ficar pulando ou desajustando a máquina ou isso, aquilo, o que eu faço? Na indústria, o que eles fazem? Eles põem uma pessoa para costura reta, uma pessoa para overlock e uma pessoa para galoneira, tá? Assim, essa pessoa tem a expertise naquela máquina, tá? Então, ela faz aquele movimento que ela não tenha que pensar.
ela só tem que produzir, tá? Na indústria, o foco da costureira é a produção, tá? E também, eu sempre trago muitas ideias da indústria pro ateliê e pro canal também. Por quê? Porque é importante. Ah, mas eu vou ficar que nem um robozinho, eu vou ficar só na produção, não vou pensar direito, não vou respirar direito. Não, não é dessa forma, gente. É só que você tem que maximizar o seu tempo. Porque eu imagino que você, assim como eu, gosta muito de costurar. Então você quer fazer várias coisas. Você quer fazer um guardanapo diferente. Você quer fazer uma toalha de mesa diferenciada. Agora, se você demora 3 ou uma semana para fazer uma camiseta, sabe? Então tem que ter a nuance de se planejar e fazer a preparação certinho do trabalho, pensando sempre na produção, tá? Por quê? Do que adianta, por exemplo, faz o dia do corte, faz o dia de modelagem, faz o dia da costura, tá? Por quê? Faz o dia que você vai na cidade comprar os aviamentos. Porque às vezes acontece que a pessoa tá fazendo a peça, já cortou, já tá costurando, tá quase acabando, e aí que ela descobre que não tem zíper, tá? Então isso vai fazer você perder tempo. É nesse ponto que eu sempre penso. Nesse ponto que eu acho importante a gente tá refletindo sobre a produção, sobre você maximizar a sua costura. Porque o momento inicial, tudo que a gente faz é pra poder sentar na frente da máquina e costurar. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente já tem que fazer muitas outras coisas. Tem que cortar, tem que modelar, então muita coisa. Então tem que ter toda uma preparação ali para não se perder, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Ficou longo, mas são muitas áreas de atuação, pode ser até que eu esteja esquecendo alguma, porque tem muita, e o mercado tá crescendo, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer e muitas áreas que estão se desenvolvendo ainda, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo qual é a sua área de atuação, qual que te chamou a atenção e se inscreva no canal. Eu te vejo então no próximo vídeo. Beijos! Being the monster out of my head, under my bed.